Bom, então vamos aproveitar esse momento para fazermos a nossa prece. Pedimos a Jesus, aos bons espíritos que acompanham a cada um de nós, que nos dê muita força para vivenciarmos nesse momento que estamos atravessando. Nos dê ânimo, nos faça corajosos, porque às vezes os obstáculos se nos demonstram como se fossem verdadeiras montanhas. Ajude-nos a escalá-las com o ponto seguro, o porto seguro de Jesus. Vamos pedir em especial para aqueles que estão envolvidos no processo da Covid, sejam em casa, nos hospitais, nas UTIs, fora do corpo já pela morte, por conta desse vírus, que sintam, cada qual, que não estão só, que Jesus e os bons espíritos estão sempre os auxiliando, que tenham bastante tranquilidade, porque a situação desconfortável irá passar. E louvar a esse universo tão lindo, a essa bilionésima existência de estrelas, de astros, a nos demonstrar a grandeza do Pai. Que assim seja. Alguém especial denominou-se aí? A Tereza Muses está falando boa noite. Boa noite, Tereza, que prazer. A Lau está dizendo boa noite a todos. Boa noite, minha querida mãezinha Lau. São esses por enquanto. Muito bem. O tema que nós vamos tratar é os 3 pilares da caridade. Vamos imaginar como se a caridade fosse uma mesinha. E para manter a caridade em pé, tivessem 3 pernas. E é sobre essas pernas que nós vamos falar, porque sem uma delas, a mesinha não se mantém. Ausente qualquer uma delas, portanto, nós não vamos ter a caridade. E nós vamos ver se é tão fácil assim ou não falar em caridade, mas se nós não nos arvoramos como caridosos, talvez até como uma forma de esconder as nossas deficiências. Nós temos 2 probabilidades na existência: ou fazer o mal ou fazer o bem. Fazendo o mal, nós estamos diante de uma lei de causa e efeito que vai nos levar a ter que reparar o mal. Nós vamos ter que expiar o mal. Se, por exemplo, eu mato alguém num tiro certeiro sobre o coração dessa criatura, virei, com certeza, em vida futura, com um problema cardíaco. Então, em regra, os nossos problemas estão ligados a atitudes passadas. Em regra. Podem também estar ligados à atitude do presente. Por isso que no Evangelho segundo o Espiritismo tem causas atuais das aflições e causas passadas das aflições. Mas temos mais causas passadas do que às vezes atuais, porque a gente já viveu muito mais
do que o que nós já vivemos em anos nessa existência. Então não seria lógico que tivéssemos mais causas do presente do que a do passado. Essa é uma questão de lógica. Cosme Massi, que adora, ele é doutor em lógica. Então, por uma questão lógica, nós trazemos mais do passado do que do presente, o que não isenta o presente. Muito bem. Se fazer o mal não compensa, nós vamos fazer o bem. Chico Xavier dizia que se o malandro soubesse o tanto que era bom fazer o bem, faria o bem até por malandragem. Porque o bem gera o bem. Assim como a caridade gera caridade, a generosidade gera a generosidade, a paz gera a paz. Então, o bem gera o bem. A luz gera a luz. Mas fazer o bem por si só é benevolência, que é o primeiro esteio da caridade. Fazer o bem por si só não é benevolência. Eu posso fazer o bem obtendo ou querendo obter uma causa para esse bem, uma vantagem para esse bem. Seja uma vantagem externa ou uma vantagem interna. Explico-me. Suponha que eu seja um candidato. Eu fico tão beneficente nas vésperas, né? E levo cesta básica e coço a cabeça dos meninos cheios de piolho e sento o menininho sujo no meu colo. Nossa, eu fico quase um Francisco de Assis. Mas isso não é real. Há um interesse oculto, ou às vezes muito explícito, para quem tiver olhos de ver nessa situação. Isso é algo de beneficência. É um bem, não deixa de ser um bem. Mas é um bem que, para aquele que faz, não será aproveitado. Aquele que o recebe, aproveitará esse bem. Mas o que faz, não. No sentido espiritual do termo, não. Ele pode aproveitar em termos de votos e outras tantas consequências. Mas, em termos morais internos, ele não aproveita. Nós vemos, às vezes, em determinadas campanhas espíritas, tirando selfies junto com pessoas menos favorecidas, postando na rede social. Ou seja, há uma grande faceta de orgulho nessa atitude. Isso é uma benevolência? Não, isso é uma beneficência. Outros dizem assim: eu estou fazendo esse bem aqui porque quando eu morrer, eu quero ir para o nosso lar. Com esse tipo de atitude, você vai para qualquer lar, menos o nosso. Então, para ser benevolência, não pode ter um interesse próprio. Daí a junção da palavra bene, de bem, volência, de volir, de vontade. Eu tenho que ter vontade de fazer o bem pelo simples gosto, ardor de fazer o bem. Isso será benevolência. Haroldo Dutra dá um exemplo interessante. Ele fala que é como se nós passássemos perto de um fogão em que o forno está aceso há um certo tempo. A gente vai sentir o calor. Então, aquele ser que faz por benevolência, ele é tocado desse calor. Ele se interessa. É algo fenomenal. Ontem eu fiz uma palestra para uma determinada casa de saúde mental em um determinado estado, porque esse eu não posso revelar por conta de sigilo. E quem me conduziu, e era ontem uma turminha muito interessante, eram uns que estavam portando surtos psicóticos
Alguns com um grau de consciência maior, outros com um grau de consciência menor, mais confusos. Em momento nenhum a pessoa que conduziu disse assim: olha, você vai falar hoje para os nossos doentes mentais. Olha, você vai falar hoje para os nossos transtornados psiquiátricos. Olha, você neste hospital psiquiátrico. Em nenhum momento houve essa fala. A pessoa que me apresentou disse: olha, você vai falar para os meus meninos. Mas falou os meus meninos que, assim, de abraçar aqueles seres. Isso é benevolência. Não se apareceu, não falou mais nada, a não ser que eram os seus meninos. E você pode ter certeza que eram e são os meninos dessa pessoa. Eles são tão ou mais sadios para ela do que nós. E eu tenho realmente sempre uma grande dúvida quem é o esquizofrênico, se é ele ou se somos nós. Mas tudo bem, imaginemos que sejam eles. Porque na esquizofrenia ouve-se vozes, vê-se vultos, aí é esquizofrenia, mas cuidado com isso. Isso pode ser mediunidade, isso pode ser obsessão, isso pode ser algo que está catalogado no CID F44.3 como sendo possessão mediúnica, como sendo algo não da esfera psiquiátrica. Então, a psiquiatria reconhece a espiritualidade como possível de causar transtorno mental, sim. Basta olhar esse CID. Fica aí para nós essa questão. Então, benevolência é realmente fazer com esse ardor, é gostar desses meninos. Não é fácil. Eu fiquei me imaginando ontem, meu Deus, ainda bem que eu sou cego. Se eu enxergasse, será que eu teria esse desprendimento de chamá-los de meninos e senti-los como meus meninos, de não rotulá-los? E nós, pessoas em situação de rua, rótulo. Por que não nossos irmãos que estão na rua? Por que temos que rotular? Aquele esquizofrênico que chegou ali, ó. Quando não fala doidinho, doidinha, graças a Deus, isso hoje é condenável, acabou na própria psiquiatria. Mas era uma linguagem corrente à época de Kardec. Sim, suicídio e loucura. Tem um trecho no Evangelho segundo o Espiritismo, mas era aquele tempo. Hoje a gente chama de transtorno mental. Mas fazemos isso só por fazer? Se fizermos, não é benevolência, é apenas um verniz social, como diz Lázaro naquele trecho amabilidade e doçura que está em um Evangelho. Então, cuidado para a gente não coar mosca e bebermos elefante. Nos passarmos por tão puritanos, por tão observadores e depois taxarmos. Então, benevolência é isso. Muito bem. Benevolência é tratar todas as pessoas, benevolência para todos, diz a questão 886 do Livro dos Espíritos. Primeira referência vai ser da questão 886 à questão 888, depois vocês leiam. E capítulos 10 e 13 do Evangelho segundo o Espiritismo. Muito bem. Segundo item, segunda perninha da nossa mesinha chamada caridade.
Já vimos que se não tivermos benevolência, não seremos caridosos. Seremos beneficentes. Tá bom? Tá bom. Eu posso começar só sendo beneficente? Em regra, nós começamos assim, diz Joana de Ângeles. Ela diz que vamos treinando até gostar. E é verdade. Um dia nós tem que ir lá naquele centro, não tá chovendo, tá frio, não sei o quê. Chega um determinado dia que a gente já ama aquela situação. Pronto, saímos da beneficência e entramos na benevolência. Agora, se ficarmos só na cama, no sofá, aí nós não vamos nem na beneficência. Então, a benevolência é o requisito número 1. Requisito que é benevolência para com todos. É ter o ardor para com todos, sejam eles os meninos da moça, sejam aqueles que estão na rua, seja aqueles que estão em qualquer lugar. Com todos é benevolência. O segundo pilar, indulgência. Indulgência para com as falhas alheias. Ai. Vocês conhecem aquela mulher, aquele homem? Ele é fofoqueiro, fofoqueira. Você conhece? Onde houver julgamento, já não tem indulgência. Indulgência para com as falhas alheias. Jesus disse: cuidado com o cisco que vedes no olho do outro e que você esquece da trave que está em teu próprio olho. Bom, sobre a indulgência, nós temos o tratamento no capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo. E lá diz assim, que se o problema do outro, se a questão do outro só fizer mal ao outro, nós não devemos interferir. Né? Se ele tem algo, se ele, vamos supor, é um fofoqueiro, está fazendo mal, entre aspas, só para ele. Vamos imaginar que fosse assim, porque é muito difícil achar um problema que só faça mal, uma falta de virtude que só faça mal para ele próprio. Mas se for um gesto que só faça mal para ele, diz o Evangelho que a gente deve deixá-lo com o ato dele próprio. E se tiver que falar sobre isso, falar de uma maneira que não cause nele maiores danos. Não expor a mazela do outro. Não colocar os defeitos do outro à mostra. Tem uma piadinha que eu gosto de contar nesse caso, que um sujeito chegou do lado do caixão, aquele bom tempo, né, Lau, que a gente podia assistir velório, e muitos comiam e bebiam o defunto. Comer e beber o defunto é encher a cara lá mesmo e comer o máximo que tinha. Era um verdadeiro banquete, às vezes, certos velórios de rico, então era uma beleza. O que menos se preocupava, de vez em quando dava uma olhada para o defunto, para ver se o defunto, né, continuava lá. Mas naquele tempo que se podia velar, chegou um sujeito, né, ficou do lado do caixão e disse assim: oh, que pena que o Zé morreu. Oh, o Zé era tão meu amigo. Oh, Zé, dura que você não pagava as contas, Zé. Mas você é meu grande amigo, Zé. Zé, você me ensinou tanta coisa, Zé. Pena que você era mulherengo, Zé. Imagina só, né? O Zé quase levantou do caixão. Esse é um gesto de não indulgência. Ele expôs as falhas alheias. Então, e se for um caso, diz também no capítulo 13, que o gesto daquele ser ponha em risco alguém, uma coletividade, aí nós temos que intervir, sim. Aí nós vamos ter que chamar a atenção, chamar a polícia, fazer o que for necessário, porque senão será omissão.
A missão dos espíritas, a missão dos encarnados, questão 573, é instruir os homens, ajudar direta e materialmente em suas instituições. Como é que a gente vai instruir, ajudar direta e materialmente se nós virmos, percebermos alguém que está vindo para furtar alguma coisa e dizer, tadinho, é um irmão nosso, deixa ele fazer. Não, aí nós estamos sendo conivente com o crime. Emmanuel tem uma frase interessante: uma fruta podre põe a perder toda a fruteira. Então é preciso segregar, é preciso retirar a fruta podre daquele local, da fruteira. Então existem situações que nós temos que ser enérgicos. Mas Jesus era tão doce, não tem dúvida. Mas quando ele foi enfrentar os vendilhões do templo, ele não foi docinho, não. Ele chegou lá com chicote e botou para quebrar. E quando ele chamava os outros, raça de víboras, ele também não maneirou no verbo, não. Nós, às vezes, tomamos essa postura omissa para fazer a política da boa vizinhança, para não nos comprometermos, para estar em todos os lados, assim. Isso é indulgência? Não. Isso é omissão, isso é falsidade, isso é hipocrisia. Ó raça de hipócritas, até quando terei de aturar-vos? Então é algo para a gente pensar. Então ser indulgente é realmente entender as falhas alheias, minimizar as falhas alheias, tomar as atitudes quando devemos tomar, mas de preferência, o mais possível das vezes, conversar em particular com aquele que está indo para um caminho não desejável. Jesus disse, quando tiveres de tomar parte com teu irmão, façai-os a sós e em particular com ele. Então não é ir para a praça pública e dizer e realmente fazer toda uma demagogia. Observemos bem isso. Como é que nós tratamos? Chega uma pessoa no centro espírita, quando existia centro espírita aberto, chega a pessoa no centro espírita e a gente fala, chegou um bêbado. É um irmão nosso que está bêbado, mas é irmão nosso. Indulgência para com as faltas alheias. Aqui eu tenho uma história que eu não canso de contá-la. Em Dourados, Mato Grosso do Sul, estava eu num centro espírita chamado Emmanuel, fazendo uma exposição. E um centro espírita grande. E entrou um irmão nosso etilizado. Traduzindo, embriagado. Sentou bem lá no fundo e começou a dialogar comigo. Tudo que eu falava de Deus não existe. Aí eu esperava ele passar assim, aquele momento de euforia dele, que passa, todo bêbado passa, é só esperar um pouquinho. Aí eu continuava e depois ele, Deus não existe. Aí tá bom, terminei a palestra, fui até ele e falei, olha, eu queria dizer para você que Deus existe. Você realmente, disse ele, vai até a minha casa e conversa isso comigo? Claro. Peguei uma agenda que estava dentro de uma pasta, aquele tempo era chique ter uma pasta de couro. Olha que cafonice, diria a Laura, na época atual, né? Hoje com celular, com tudo bonitinho. Adicionar e pronto, já adicionaria. E peguei o endereço dele, coloquei, e um espírito chegou-se ao meu lado e disse, você não vai na casa dele? É claro que eu vou. Estou aqui com o endereço? Como que eu não vou? Fui para Rondonópolis.
Estacionamos o carro num hotel muito bom em Campo Grande, garagem subsolo. 5 horas, 4 horas da manhã, sei lá. O recepcionista interfona no meu apartamento e diz: senhor, o carro do senhor foi arrombado. Disse: amigo, já foi arrombado? Já. Tem alguém querendo fazer mais coisas, levar o carro por inteiro? Não. Então eu vou dormir. Quando eu acordar, eu vejo o que aconteceu. Quando eu acordei, havia sido quebrado um vidro. Levaram apenas e tão somente a minha pasta onde estava a agenda. Fui à casa do bêbado? Não fui. Mas se fosse um homem rico, elegante, cheiroso, ou se fosse uma mulher bonita, cheirosa, onde é que fica mesmo esse bairro? Ah, esse bairro é aquele perto daquele outro. Você mora, aquela rua de perto do mercado fulano de tal. Tal. Ou seja, eu teria me interessado verdadeiramente. Eu teria sido indulgente. Não fui. Então, indulgência para com as faltas alheias é também nos doarmos para olharmos as nossas faltas, que nós mais projetamos nos outros do que pensamos. Quando alguém chega perto de mim e diz assim: eu não traio, seja o marido ou a mulher, eu digo, quem afirma nega. A psicanálise coloca isso com uma ênfase muito grande. Aquele que afirma muita coisa: eu não tiro um centavo de ninguém. Eu fico pensando, imagina. 1 centavo é possível mesmo que não. Então, indulgência é a gente entender as falhas alheias, ter uma esperteza também para trabalhar as nossas próprias falhas. Então, sem a tal da benevolência, sem a tal da indulgência, não tem caridade. Mas para piorar, os espíritos colocaram uma terceira perninha, que é perdoar as ofensas. Não podia ter ficado pelo menos só com as duas. Perdoar as ofensas. Perdoar as ofensas é esquecer? Não, esquecer é ter amnésia. Perdoar as ofensas é tirar o foco daquele fato que nos doeu muito. Isso é que é perdoar as ofensas. É como se estivéssemos em um salão de um teatro, sabendo que por trás da cortina tem pessoas, mas aquelas pessoas já não tocam mais a nós. Aquilo já não nos deixa mais irritados, sem fôlego, para dizer o mínimo. Quer dizer que perdoar é um ato fácil, Emerson? Não, perdoar é um ato dificílimo. A gente tem que fazer o luto do perdão. É? É. A gente não perdoa no estalar de dedos, não. A gente tem 5 etapas de luto de perdão. Primeiro a gente nega. Não é possível que a Lau... É só um exemplo. Não é possível que a Lau, mãe do meu coração, tenha feito isso comigo. Eu me recuso a acreditar. Não dá, não pode. Esse é o primeiro elemento do luto do perdão. Negação. Senão não tem. Aí vem um segundo. Raiva. Lau, por que você fez comigo? Aí geralmente a gente fala, eu fiz tudo de bom para ela. E às vezes não fez tanto assim, meu irmão, mas tudo bem, nessa hora a gente exagera. Eu fiz tudo de bem para ela, eu fiz isso, eu fiz aquilo e aquilo outro. E ela fez isso comigo. Ela me pagou com mal. Essa é a raiva. Tem que ter. Senão não perdoa. Aí depois vem a barganha. A Lau fez isso comigo mesmo, mas eu também pisei na bola com a Lau em várias hipóteses. Ela não deixa de ter tido lá
sua razão, embora eu não seja totalmente a favor do que ela fez, mas eu também não fui assim tão camarada com ela, eu fui muito exigente, eu fui intolerante. Aí começa já, né, nesse ponto. Aí vai uma tristeza, mas olha só, agora eu perdi a amizade da Lau. Quão boa era a nossa amizade, como era gostoso. Às vezes nem era gostoso assim. A gente é muito dramático. Às vezes era uma briga desgraçada, a gente faz depois, como era gostoso. Tá? Eu observo isso na minha vida. E depois dessa tristeza, que também tem que haver, aí tem que existir a resiliência. Tá ótimo. Eu entendi. Eu cresci. Foi bom para mim. Deus proteja Lau. Deus proteja a mim. Siga em paz. A hora que a gente liberta o outro, a gente solta o outro. Os evangélicos têm um aspecto muito interessante. Eu tenho estudado os evangélicos ultimamente. Não é os evangelhos, não. Os evangélicos. Eles têm, só que eles falam só numa parte, mas tem uma parte muito interessante. Eles dizem, irmãos, temos que liberar o perdão. Realmente faz sentido mesmo. Liberar o perdão. Deixar ir aquela coisa que nos atazanava, o que nos fazia mal. E se não fizer esse luto? Olha, nós não somos Francisco de Assis, Chico Xavier, Eurípides Barçanufo, Bezerra de Menezes. Nós vamos ter gastrite, úlcera, hemorroidas, câncer, um monte de outras coisas, possivelmente por conta dessa nossa pseudo-santidade. Não adianta, nós não somos ainda espíritos com esse grau. Vamos trabalhar aquilo que a psicologia exige de nós em conjunto com o espiritismo para liberarmos de nós essa situação, reformando-nos intimamente, fazendo esses itens para nos reformar intimamente. Então, o que é caridade? Caridade é ajudar a outrem desinteressadamente, através da benevolência, da indulgência e do perdão. O dicionário diz que caridade é só ajudar o outro. Daí porque Kardec, pedagogo, professor como é, fez uma pergunta muito interessante a 886. Em que consiste a caridade como a entenderia Jesus? Ele não falou como entenderia o dicionário. Por isso que falou, caridade como entenderia Jesus era benevolência para com todos, indulgência para com a falta dos outros, ou as faltas dos outros, e perdão das ofensas. Agora cá para nós, bem de verdade, aqui, de coração para coração, a gente tem cheiro de caridade? Tá? Eu gosto de ver às vezes as pessoas falando, eu sou muito caridoso. Como eu gostaria de me iludir assim. A gente vai ser caridoso. E por essa ordem, não tem jeito de inverter a ordem. Vai ter que ser benevolência, indulgência e perdão. Imaginemos. Vamos realmente fazer uma autoanálise. Se estivermos fazendo beneficência, já está bom. Já está muito bom. Se a gente conseguir não massacrar o outro, já está bom. Se a gente, por um tempo menos longo, já conseguir esquecer do outro que nos magoou, já está bom. Antes nós matávamos, depois nós mandávamos matar. Depois a gente falava da vontade de matar. Depois a gente só deseja matar. Olha quanta evolução. Então, eu acho que a gente tem que repensar bem essa nossa questão da caridade.
e trabalharmos por esses 3 pilares. Como se fôssemos artistas que pegássemos cada um desses pilares, imaginássemos que eles fossem de granito e nós com cinzel e começássemos a esculpi-los a cada dia, a cada minuto, a cada segundo. Esse é o nosso trabalho, esculpir os pilares da caridade, para um dia, efetivamente, a gente alcançar o conceito da mãe de todas as virtudes. Diz em o Evangelho, a mãe de todas as virtudes, a caridade. E no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 15, Paulo, apóstolo, Paulo de Tarso, dá uma aula sobre perdão. Ele diz que quando doamos nosso perdão a um amigo, demonstramos a sinceridade da amizade. E quando doamos o perdão a um inimigo, nos damos a libertação necessária. Quer ficar preso? É simples, não perdoa, não seja indulgente, não seja benevolente, pronto. Quer se soltar? Melhore cada um desses itens. Devagarinho, sem ilusão. Não imagine assim que estamos indo muito longe ainda, porque estamos indo devagarinho, mas vamos dar passos sólidos. Porque senão a nossa mascarazinha cai. Pensemos nisso. E era isso que eu gostaria de trazer para a nossa reflexão. E nos momentos muito difíceis da nossa vida que estamos passando agora, lembremos de uma passagem de Jesus, bem curtinha, apenas crê. Olha só, diante de uma situação difícil que estivemos enfrentando, vamos fazer a nossa parte e depois apenas crer. Vamos nos soltar na situação sabendo que temos um mestre que sempre nos ampara. Emerson, você tem medo da pandemia? Não. Por quê? Porque de duas uma. Ou eu vou ficar encarnado ou eu vou ficar desencarnado. De duas uma. Ou eu vou ficar encarnado saudável ou doente. De duas uma. Ou eu vou ficar desencarnado saudável ou doente. Ou seja, as situações são as mesmas. Mas como eu creio muito nos espíritos, em Jesus, qualquer que seja a situação, não acontecerá mais nem menos do que eu mereça. E às vezes até diferente do que eu mereça. Às vezes muito menos do que eu mereceria por conta da misericórdia. Então, lembremos também um adendo aí, fora do tema, mas por uma inspiração que me veio, lembremos aí do adendo da misericórdia. Lembremos que a misericórdia está cobrindo-nos com toda a sua pujança. Por quê? Porque o mestre, este sim, este caridoso, este veio aqui e foi benevolente, indulgente, perdoou. Todos faziam mal para ele, ele tratava todos com ardor profundo. Ele não via as falhas dos outros, não via mulher adulta, ele não via aquela adúltera, vinha prostituta, ele não via aquela prostituta, vinha pessoas atacando-o, ele perdoava tanto que até no momento supremo ele diz, Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Por que ele diz, Pai, perdoa-os? Porque ele já tinha perdoado. Ele queria apenas dizer para nós, olha, além de mim que perdoa, o Pai também perdoa. Porque ele poderia olhar e dizer, eu perdoo-os. Mas ele queria dizer, olha, transcende de mim. Eu creio no que transcende de mim. Pai,
perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Então, ele foi o exemplo da caridade. Se ele é a caridade máxima, olha, o que acontecer comigo vai estar dentro da caridade máxima dele. Fiquemos em paz. Bom, são 8h13 no meu. Eu sei que costuma terminar 8h15, eu sei que a maioria já dormiu, já deve estar sonhando com o plano espiritual. Não sei se eu já posso fazer a prece, é isso, Paula? Dá um recado aí para eu ver se você pelo menos está viva. Antes, deixa eu ler aqui as manifestações. A Lau falando assim, que fazer caridade não é barganhar, é esperar retorno. E esperar retorno não é caridade. Isso, Lau. Barganhar não é caridade. Esperar retorno. Eu vou fazer isso para ter isso, não é caridade. Certíssimo, Lau. A dona Magda Lasmar falando assim, que passou por essas etapas do perdão, que ela conseguia desculpar, mas perdoar ela está a caminho. Muito bom, dona Magda. É assim mesmo. Desculpar é bem mais fácil do que perdoar. Vamos adiante que a senhora vai conseguir. O Marlon... Marlon, que saudade, Marlon. O que ele falou? Ele falou que tá com saudade. Eu também. Você viu? Eu falei primeiro. A Laudelina falando assim... Ela falando que Jesus nunca permita que passemos por situação assim, filho do coração, em relação ao que você falou do perdão no final. Mais algum? Não, bom, a Paula falando, excelente palestra, Emerson, gratidão pelos ensinamentos. Eu que agradeço a oportunidade que eu devo a Lau, certo? Foi uma barganha que eu fiz com a Lau, né? Mas uma barganha caritativa, porque a Lau para mim é um doce, e por sinal ela faz um arroz doce, que é maravilhoso, por isso que ela é doce, 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 que nem dizia aquela música. Posso encerrar, Paula? Bom, quero agradecer a todos, quero dizer que é sempre uma oportunidade de pensar aqui, ó, o ouvidinho mais próximo da boquinha quando a gente fala. Esse é um tema que me toca muito. Gostei muito das manifestações, gostei muito da distinção do desculpar e, diante disso, pedirmos a Jesus que abençoe a cada um de nós e que cada um de nós agora vibre muito, se sinta um poste de energia, uma luminosidade máxima e que encaminhe essa energia lá para o salão do Centro Unidos pela Fé, do Grupo Espírita Unidos pela Fé. Vamos canalizar todas as nossas energias para lá, para que os benfeitores possam usá-la nos tratamentos, nas acalmias, nas situações dolorosas de tanto que estão lá, sejam desencarnados, sejam encarnados, entubados, que estão em desdobramento, sejam de que doença for. Os espíritos obsessores que estão muito atrás nesse momento também, que estão sendo levados lá para entenderem que a obsessão atrasa o seu próprio processo de evolução, com as palestras, com os ensinos, com os passes que ocorrem lá, com uma exuberância enorme. Vamos fazer com que aquela sala seja preenchida de energia, preenchida de amor, preenchida de desejo de fazer o bem, para que assim cada um que ali estiver possa receber ao seu modo, diante da misericórdia divina. E agora cada um de nós possamos receber essa
luminosidade descendo em nossos corpos, perpassando pelas nossas células, nos fazendo seres mais plenos, mais alegres, mais convictos de que sempre o bem vencerá. Que assim seja. Boa noite. Fique com Deus. Amo vocês.